Fala galera, tudo bem? O Bayern é campeão mundial, venceu a final do Mundial batendo o Tigres na decisão. Uma final, eu diria, bem aquém das expectativas, acho que foi um jogo bem fraco, um jogo num ritmo bastante lento, a gente pode falar sobre alguns desses motivos, mas é uma final que não diminui pela conquista em si o feito do Bayern. E o feito do Bayern não está exatamente em conquistar o Mundial, porque até aí é a lógica, né? É o que a gente vem falando, assim. O anormal é o europeu não ganhar o Mundial. Fora isso, o restante já está dentro de uma normalidade. Vou falar um pouco mais sobre essa questão continental, já falei várias vezes, vou falar de novo dentro desse vídeo, mas, então assim, dentro do que era o roteiro esperado para o Campeonato Mundial, nesse formato do Mundial de Clubes da FIFA, o Bayern ser campeão era a lógica. Foi uma final meio protocolar, foi um Bayern que fez ali o suficiente para ser o campeão. É importante destacar, o gol do título foi irregular, né? O gol do Pavard tem o toque no braço do Lewandowski, que não é uma questão de interpretação, pelo que é hoje a regra, a bola pegou no braço, uma participação direta no gol, então ali é irregular, e mesmo com o VAR corrigiu o impedimento, mas não observou a irregularidade do lance. Então esse é algo objetivo, não é algo nem para discutir, é fato que o gol do Bayern foi irregular. Agora, em que aspecto a final decepcionou ou correspondeu às expectativas? No sentido do desfecho, tudo esperado, né? Tudo dentro do normal. No sentido de como a partida se desenrolou, aí me surpreendeu, aí foi um cenário diferente do que eu imaginava para essa decisão. Porque eu esperava um jogo que naturalmente seria muito condicionado pelo ritmo que o Bayern colocaria. O ritmo que o Bayern imprimiria no jogo seria o determinante para saber qual seria o tamanho do controle e qual seria o tamanho do conforto que o Tigres poderia ter. Porque o Tigres é um bom time, o Tigres tem um bom meio-campo, tem bons passadores. O Bayern pode ser, e já foi muitas vezes, um time de uma pressão, de uma capacidade para sufocar muito grande. Então, se essa intensidade na hora de morder, sufocar, pressionar fosse máxima, fatalmente o Tigres teria muito mais dificuldade para ficar com a bola. Mas o Bayern também tinha seus desfalques. Eu cheguei a falar sobre isso aqui recentemente, né? Eu fiz vídeo sobre o Tigres na vitória contra o Palmeiras, fiz vídeo sobre o Bayern antes de ir ao Mundial falando um pouco sobre esse momento. Então até falava sobre como o Bayern tem sido um time mais vulnerável e como o Bayern depende um pouco do Goretzka para ter esse cara que eleva a capacidade da equipe para pressionar no campo de ataque. Então, num time que não teve Goretzka e nem o Thomas Müller, que acabou ficando fora de última hora, além do Boateng, que voltou para a Alemanha também, então assim, foram alguns dos desfalques, mas principalmente Thomas Müller e Goretzka para ficar nessa faixa central, o Bayern perdeu alguns aspectos muito importantes. Essa capacidade para pressionar e retomar a bola no campo de ataque jogando com um ritmo mais alto. E isso muitas vezes é suficiente para criar chances. Você vai dificultando, fazendo o adversário se complicar na saída de bola, nos momentos de posse de bola, você recupera a bola pegando a defesa aberta ou já recuperando perto do gol, e o Bayern costuma criar muitas situações de ataque dessa forma. Então, com esses desfalques, o Bayern perdeu essa intensidade sem a bola e também perdeu sem o Thomas Müller o cara que aceleraria o jogo nos momentos de criação de espaços. Porque onde que foi a grande surpresa para mim do jogo? Eu falei que foi um roteiro surpreendente, porque eu esperava um jogo naturalmente dominado pelo Bayern, esperava que o Bayern fosse imprimir um ritmo um pouco acima, não que fosse aquele ritmo alucinante, porque não é a realidade, o Bayern não tenha sido eu não esperava um Bayern avassalador no Mundial, o Bayern não tem sido esse time, tem sofrido rodada após rodada dentro da Bundesliga, por exemplo, tem sido uma defesa muito vazada, tem sido um time muito vulnerável, que o Neuer precisa trabalhar muito. Então, dito tudo isso, onde foi a surpresa para mim? No Bayern não ter sido um time capaz de criar mais diante do Tigres, e aí acho que tem um mérito do Tigres, o Tigres conseguiu competir nesse sentido, na disciplina de se posicionar, de esperar, beneficiado por um jogo de um ritmo mais baixo, que era interessante para o Tigres nesse combate, nesse embate de estratégias. Mas onde que foi o ponto que mais me surpreendeu aí? Em momento algum, o Tigres conseguiu explorar essa vulnerabilidade que o Bayern mostrou em outros momentos. Então não foi nem o Bayern capaz de criar muito, mesmo que de forma natural, ali com naturalidade, criando chances mesmo sem jogar grande coisa, e também não foi o Bayern que precisava ficar atento, porque a qualquer momento tomaria um contra-ataque e poderia correr riscos. Nem uma coisa nem outra. O jogo se arrastou. O jogo se arrastou com um Bayern que teve momentos de chances, algumas chances ali, não tantas, claro, muito mais que o Tigres. O Tigres pouco incomodou, o Neuer basicamente nem apareceu dentro da partida. Então o Bayern não foi incomodado e meio que com naturalidade criou algumas chances. Não dá para falar que com naturalidade chegou ao resultado, porque como eu falei lá atrás, o resultado nasce de um gol irregular. Agora, outros lances em que o Bayern poderia até ter feito o gol da vitória. Claro que o Tigres tem do que reclamar, porque é um lance objetivo e que foi determinante para a partida. Mas no todo, acho que foi uma decisão
bem fraca. Acho que foi uma final bem abaixo do que poderia. E aí, claro, tem a ver com os desfalques do Bayern, com o ritmo do Bayern, com uma temporada também, com o próprio momento do Bayern. O Tigres acho que fez a parte dele, poderia ter sido, o que frustrou aí é que o Tigres poderia ter tentado ser um time mais vertical. E aí tá outra surpresa dentro desse cenário, né? Eu falei sobre o Bayern vulnerável, o Bayern que acabou não sofrendo. O Bayern até funcionou melhor nessas transições defensivas, impedindo que o Tigres conseguisse dar sequência a algumas dessas saídas da defesa pro ataque, em que o Tigres poderia, quem sabe, ter castigado um pouco mais. Foi um Bayern diferente, com a Alaba jogando ao lado do Kimmich por dentro, né? Com um trio de meias formado por pontas, por mais que os pontas do Bayern joguem por dentro muitas vezes, mas Sané, Gnabry e Coman formando esse trio. O lado esquerdo acabou sendo o lado de alguma aceleração, com Alphonso Davies e Coman ganhando duelos, conseguindo criar algumas situações. Fora isso, um Bayern que produziu muito pouco, e aí faz muita falta essa capacidade do Thomas Müller para abrir espaços, acelerar com uma tabela, mexer nas defesas adversárias. O Lewandowski mesmo fez uma partida mais discreta. O Kimmich, embora, como eu falei, o lance do gol tenha sido irregular, mas acaba sendo o cara da origem do gol do Pavard, né? Porque é o cara do lançamento pro Lewandowski e é o cara da qualidade diferente, é para mim o grande jogador do Bayern na atual temporada. Então acho que foi assim, um resultado bastante protocolar. A final em si, bastante sem graça. Então não é aquele momento, não parece ser aquele momento de exaltar o Bayern, mas o todo, o feito, não é exatamente o Mundial, porque ali é só comprovar o favoritismo. O feito tá em lembrar dos 6 títulos do Bayern ao longo do ano. É verdade que por conta de tudo isso, pandemia e tudo mais, o Mundial foi empurrado para o ano seguinte, mas não deixa de ser o Mundial de 2020. Então o Bayern conquistou Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões, Supercopa da Alemanha, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes, completando assim o chamado sextete, como ficou conhecido na Espanha, quando o Barcelona do Guardiola conquistou os 6 títulos lá no ano de 2009. Então o feito do Bayern do Hansi Flick é fantástico, é impressionante, é excepcional, é fora do comum, mas a forma como esse título acaba comprovando esse status do sextete não foi das mais animadoras, não foi das mais empolgantes. Mas acho que uma coisa não anula a outra. Uma coisa é a avaliação do Bayern como um todo na temporada, principalmente o Bayern de 2020. Outra coisa é só essa confirmação de um favoritismo no Mundial de Clubes por parte do Bayern. Eu quero saber o que vocês pensam, o espaço está aberto aqui nos comentários. E tem um outro tópico pra gente falar aqui que vai além da questão do Bayern, que é a questão do Palmeiras. Palmeiras derrotado nos pênaltis pelo Al Ahly do Egito. Então, pela primeira vez na história, no atual formato, né, o formato que começou em 2005 do Mundial de Clubes da FIFA, o representante da Conmebol não fica no pódio, não fica entre os 3 primeiros. É a primeira vez que isso acontece, mas eu falei sobre isso recentemente em outros vídeos também, né? Não é esse o sinal, assim, até porque a gente não pode ficar pegando jogos isolados para tirar conclusões definitivas. E quando a gente amplia esse universo de análise, a gente vai perceber que não é de agora, né? Tudo bem, o Palmeiras fez um péssimo Mundial, o Palmeiras jogou mal no Mundial, e constatar isso que eu venho falando ao longo dos últimos vídeos e semanas, não é de forma alguma tirar o peso das atuações ruins do Palmeiras no Mundial. É apenas o alerta para esse cenário da distribuição de forças dentro do futebol de clubes do planeta. Eu falei sobre isso antes do Mundial até começar, eu acho, em outros vídeos também. Aliás, falei sobre isso no vídeo lá de 2019, no Mundial de Clubes também, sobre essa divisão das forças. O brasileiro tem, de uma maneira geral, essa ambição de querer se provar em um jogo, um suposto equilíbrio, provar em um jogo, um suposto equilíbrio de forças com o europeu. Então, querer dizer, estamos à altura da elite europeia, porque o Mundial tá aqui e é o momento para isso. Aí chega o jogo da vida para em um jogo querer tirar conclusões definitivas e falar, tá vendo? É mesmo nível, futebol brasileiro, futebol europeu. Eu sei que não é todo mundo que pensa assim, mas tem muita gente que segue e embarca essa linha. E é claro que uma conclusão por um jogo ali não vai dizer se o time é melhor ou pior. Vai dizer se o time ganhou ou perdeu. E isso você pode ganhar ou perder sendo o melhor ou pior time. São coisas diferentes, são avaliações diferentes. E a mensagem que a gente tem tido recentemente não é essa de uma tentativa de forçar a barra para igualar o nível dos times brasileiros ao nível da elite europeia. O que está ficando cada vez mais claro é que a gente precisa aceitar, quando eu digo a gente, depende da cabeça de cada um, né? Porque esse é um discurso que eu uso já há muitos anos. Mas a gente precisa aceitar que há futebol competitivo em outros continentes e que o equilíbrio talvez seja maior entre a elite asiática, a elite africana, a elite da CONCACAF e a elite sul-americana do que com a europeia. Porque ali tem uma diferença considerável de nível. Quer dizer que nunca ninguém pode ganhar do time europeu? Claro que não. Dá pra ganhar. É um jogo só. É possível superar num jogo só equipes mais fortes. O futebol é fantástico também por isso. Agora, mesmo que fosse um time brasileiro sendo campeão mundial,
muito provavelmente, o discurso adotado seria o desse caminho, de querer dizer, tá vendo? Vocês ficam exagerando quando falam que é outro nível e tudo, e esconderia o real debate, que é a competitividade, a dificuldade está muito mais presente para os sul-americanos em outros duelos, como a gente viu nesses últimos 5 anos. São só 2 finalistas sul-americanos. Agora, pela primeira vez no atual formato, o sul-americano não fica entre os 3 primeiros. É a pior posição do sul-americano, ficando na 4ª posição. Se a gente for olhar nos últimos 14 mundiais, só um sul-americano foi campeão, foi o Corinthians em 2012. É verdade, se a gente voltar nos 2 anteriores, eu tô pegando esse recorte de todo o tempo com apenas um campeão. Se você quiser falar, mas se voltasse um pouquinho mais, botaria Inter e São Paulo. Tudo bem, podemos colocar. São 3 campeões sul-americanos nos 16 mundiais com o atual formato. Ainda assim, não muda muito esse cenário. E mais do que isso, se a gente for olhar para a forma como os sul-americanos enfrentam os europeus, essa ideia de precisar se provar no jogo da vida, jogar o seu limite para ser competitivo e quem sabe ganhar o jogo, que não é demérito algum, muito pelo contrário, mérito de quem ganhou, mas na maior parte das vezes, a própria forma de encarar o jogo já é você corroborando ali a ideia de que existe uma diferença de nível e que a ideia ali é apenas tentar mostrar que dá para competir. E num jogo, claro que dá para competir. Dá para eventualmente ganhar também. Então são acho que, diálogos e debates muito diferentes. Mais uma vez, o Mundial de Clubes acho que serve como um alerta para tentar ter esse pé no chão. Não quer dizer que tudo virou uma porcaria porque o Palmeiras foi 4º colocado do Mundial de Clubes. Pelo contrário, o Palmeiras tem que comemorar o título continental, que é mais importante até, o título da Libertadores. E se tivesse sido campeão do mundo, também não mudaria essa análise da realidade do nível do futebol de clubes em cada um dos continentes. Mas é que é muito difícil, muitas vezes, abordar esses temas sem serem momentos específicos, quando talvez a cabeça esteja mais aberta para receber esse tipo de discurso que não é o que todo mundo gosta de ouvir, até porque o brasileiro, de uma forma geral, tem uma soberba muito grande, uma arrogância muito grande, gosta de cobrar que o europeu reconheça o valor do brasileiro, mas o brasileiro não reconhece o valor dos sul-americanos que estão ao redor, a não ser os argentinos, não reconhece que pode existir futebol na Ásia, na África, na CONCACAF, enfim. Vocês sabem que eu gosto bastante desse tema e que eu acho que é um tema bastante importante e nesses períodos de Mundial acabam sendo mais frequentes também. Enfim, Bayern confirmando favoritismo, não foi uma grande final, foi uma vitória sem brilho, sem sustos, mas que garante um feito incrível que é o sextete. Embora o Mundial de Clubes esteja entre os menos relevantes ali dos títulos, do ponto de vista do europeu, na forma de encarar. O Bayern está mais preocupado com a volta agora para o campeonato alemão, já tem jogo na segunda-feira inclusive, mais para frente já tem a volta da Champions também, mas cumpriu com seu objetivo na ida ao Catar. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço, até a próxima.